Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, mais um dos nossos programas que compõem a grade aqui do Estúdio Bem Paraná. Caso você não me conheça, eu sou Luísa Mainardes, apresentadora desse programa, e quem está me ajudando aqui hoje na operação é o Franklin de Freitas. A coordenação do estúdio é feita pela Josiane Hitz. Lembrando que a gente está nas principais plataformas, então a gente está em vídeo e áudio no YouTube e somente áudio no Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. Então hoje a gente está aqui com o Procurador do Trabalho, Alberto Emiliano de Oliveira Neto, que foi eleito Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em agosto desse ano. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. Perfeito. Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria parabenizar o senhor pela eleição. Então, parabéns. E o senhor ingressou no MPT no início dos anos 2000, é isso? Na verdade, foi em 2013. Eu estou completando 20 anos de carreira. Olha só, parabéns também, então. Como que o senhor ingressou na área trabalhista? Olha, eu era servidor da Justiça do Trabalho e fazia concurso para magistratura trabalhista, né? Surgiu o concurso do MPT, Ministério Público do Trabalho, achei que seria uma possibilidade, enfim, prestei e acabei ingressando. Bacana. E quais são os planos agora na liderança do Ministério Público do Trabalho aqui no Paraná? Na verdade, o procurador-chefe, em que pese o nome dê essa conotação, ele não é necessariamente um chefe de procuradoras e procuradores, né? Ele tem uma função mais representativa da instituição no Paraná, né? E certamente ele vai ter, dentre outras, como finalidade principal, justamente promover o Ministério Público, fazer esse diálogo com outros órgãos, com outras instituições e buscar, no final das contas, a defesa de direitos sociais, né? Ou seja, temas próprios da nossa atuação. Perfeito. Então, tá aqui conversando com a gente faz parte desse trabalho. Sim. Bacana. Então, doutor Alberto, falando um pouquinho mais sobre o tema de hoje, em abril deste ano, numa apuração realizada pelo nosso repórter aqui do Bem Paraná, o Rodolfo Luiz Kowalski, a gente noticiou que a cada 12 minutos um acidente de trabalho é registrado no Paraná. E eu queria perguntar, quando a gente fala de acidente de trabalho, do que a gente está falando exatamente? Quais tipos de lesões e situações configuram um acidente de trabalho e quais não? Acho que é uma importante pergunta para quem não entende muito sobre o assunto, né? Olha, Luísa, você traz um tema importantíssimo, um tema muito caro para o Ministério Público do Trabalho, ou seja, a tutela do meio ambiente, a tutela da saúde de trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, tudo aquilo que atenta contra a saúde física, mental, é tema da nossa atuação e, portanto, requer o nosso cuidado. Ou seja, dentre outras coisas, a gente busca, vou repetir esse verbo, promover a saúde de trabalhadores e trabalhadoras em todo o Paraná. Bacana. E quais profissões são as mais perigosas aqui no Paraná? O doutor teria alguma listinha, assim, que já são as que sempre aparecem lá para o senhor? Nós temos um portal que se chama Smart Lab, né, do qual você pode retirar vários dados em relação a diversos temas. No âmbito da saúde e segurança, tem certos setores que estão ali, infelizmente, entre os quais mais se acomete o trabalhador de hipóteses de doença ocupacional e afastamento, entre outros, né? Eu posso aqui fazer menção à construção civil, eu posso fazer menção também à indústria frigorífica, né? Mas o que tem que ficar claro é que todos os setores têm seus riscos e todos eles precisam da devida atenção. Então, quando a gente fala de acidente de trabalho, não é só na construção civil, que eu imagino que para muitos cidadãos seja o mais óbvio. Tem outras profissões e outras situações que também acabam entrando como acidente de trabalho. Inclusive, eu posso aqui fazer menção a funções e atividades meramente burocráticas, né, que muitas vezes, por conta de condições ergonômicas da cadeira, iluminação, enfim, podem repercutir negativamente sobre a saúde desse trabalhador. Então, certamente, são várias áreas, vários setores, e a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela.
Interessante. Então, durante a pandemia, o home office foi uma pauta lá no Ministério Público do Trabalho? Como melhorar a qualidade de vida do trabalhador nessa situação que foi bem peculiar? Olha, esses 2 anos, os 2 anos mais graves da pandemia, certamente nos demandaram uma atuação pontual sobre temas novos. Assim. Claro que o foco principal era medidas para minimizar os riscos de contaminação do vírus. Então, a gente teve uma atuação muito forte relacionada à questão de máscara, álcool gel, os afastamentos, Mas também tivemos e ainda temos uma atuação relacionada a essa forma de trabalho distante do estabelecimento da empresa. Ou seja, em que contexto, de que forma o que se chama de home office vem sendo praticado. E muitas vezes a gente tem ali uma condição, me parece, muito precária, né? Uma cadeira não muito boa, uma mesa um pouco baixa, um pouco alta, enfim, uma situação que não é ergonomicamente correta, o que, infelizmente, repercute sobre a saúde do trabalhador. E daí a importância da nossa atuação. Perfeito. E o ser humano, ele nunca passou tanta tempo na frente de uma tela, né? Essas consequências do alto tempo de tela e o trabalho, né, remoto, que foi muito intensificado agora, é uma preocupação também para o Ministério Público do Trabalho, não saber ainda quais tipos de consequência isso pode levar para a saúde humana? Certamente. Ou seja, nós temos uma atuação para bem e para mal muito digitalizada, muito informatizada. E aqui até, se você me permite, dá até para pensar nos limites de tempo, ou seja, por quanto tempo eu vou trabalhar? Só por 8 horas, só por 7 horas, ou vou ficar 24 horas logado no celular, mandando mensagem, e-mails, tal, ou seja, praticando atividades relacionadas ao contrato de trabalho que eventualmente não são remuneradas a contento. A gente tem que repensar isso, Fala-se muito no direito à desconexão, ou seja, da possibilidade que se deve assegurar a essa pessoa de simplesmente se desvincular do trabalho, ainda que por 8 horas, 10 horas. Eu dei uma olhadinha na lista de profissões mais perigosas, então o senhor falou da construção civil, tem outros setores também. Para quem busca entrar nessa área ou acaba entrando nessa área, quais conselhos o senhor daria para essa pessoa, de segurança mesmo, quais cuidados ela deve tomar? A gente tem que partir da premissa que é dever do empregador garantir um meio ambiente do trabalho sadio, seguro. Então, diante disso, sem prejuízo, é claro, do trabalhador e da trabalhadora tomar os cuidados necessários, o empregador tem que ter essa preocupação. Tem que treinar, tem que fornecer equipamentos de proteção e segurança, tem que estabelecer mecanismos de proteção fixa nas máquinas para reduzir risco de quedas, enfim. Me parece que essa tem que ser uma política da empresa, para que no final possa minimizar os riscos de acidente de trabalho. O que, é claro, não afasta a responsabilidade desse trabalhador, dessa trabalhadora, em cumprir essas ordens e buscar também, da parte dele, minimizar estes riscos. Infelizmente, nós ainda não temos um modelo de pleno emprego. Muitas vezes o trabalhador se submete a um trabalho que eventualmente não é o que ele almejaria, mas ele, numa condição de necessidade, acaba tendo que trabalhar em atividades que eventualmente ele não se sinta vocacionado. E aí, me parece, entra a função principal, dentre outras, do Ministério Público do Trabalho, da fiscalização, enfim, de buscar atuar sobre todas as empresas. E a partir disso sempre ter como mente, como meta, uma condição mais justa, mais digna de trabalho.
Perfeito. E quando a gente fala sobre os acidentes de trabalho, quais são os principais motivos que acabam acarretando no acidente? É negligência, o mau uso das máquinas ou o uso de substâncias perigosas? Quais são os principais motivos que vocês acabam conferindo e acaba aparecendo mais lá no Ministério Público do Trabalho? Olha, dá para se pontuar vários, mas eu vou destacar aqui a falta de treinamento, né? Eu vou destacar a falta de fornecimento de equipamentos de proteção, né? Eu vou destacar, eventualmente, uma cultura da empresa que, eventualmente, seja negligente com a saúde do trabalhador, né? Me parece que são vários fatores que, infelizmente, acabam causando esses números tão graves que você traz desde o início da nossa fala. É um projeto longo, muita coisa tem que ser feita, mas a gente não pode desistir, entendeu? Tem que estar sempre aqui, diariamente, batendo nessa tecla, muitas vezes até sendo criticado, né? Mas, inevitavelmente, a gente tem que buscar um meio ambiente do trabalho mais digno, mais seguro, mais saudável. Entre outras coisas, porque é um direito humano, um direito fundamental você ter um trabalho seguro. Neste ano, alguns acidentes de trabalho foram bastante marcantes, entre eles a explosão que aconteceu na cooperativa em Palotina, levando inclusive a alguns óbitos. Como que o senhor avalia o ano de 2023 até agora, pensando na segurança do trabalho? Esse caso que você traz é um caso muito marcante, teve uma repercussão muito grande, dentre outras coisas, por conta das vítimas, né? A gente tinha ali um cruzamento, né? Ou seja, questões de risco, mas também tinha um perfil, né, de trabalhador migrante. O Ministério Público do Trabalho, na Procuradoria de Cascavel, teve uma atuação, a meu ver, muito efetiva, né? No dia seguinte, o procurador já estava lá, colheu provas, estabeleceu o diálogo tanto com a empresa quanto com a família das vítimas, né? E é o que me parece tem sido uma atuação muito efetiva, né? Eu não posso te precisar aqui quais foram as principais causas, né? Mas dá para se intuir que alguma coisa não passou bem ali, né? O que justifica a nossa atuação para que, dentre outras coisas, a gente possa evitar que isso se repita no futuro. Perfeito. No Paraná, né, trazendo outro dado, quase 1/3 dos trabalhadores estão na informalidade, segundo o PNAD. Como que isso repercute o trabalho do MPT? Isso dificulta o trabalho do MPT? Olha, essa é uma questão interessante, né? Eu até posso te dizer que é mais do que 1/3. Nós temos hoje, não só no Paraná, mas no país inteiro, uma informalidade superior a 50% dos postos de trabalho, né? E o que é essa informalidade? É aquele contrato que não tem assegurado os direitos sociais básicos, né? Claro, isso não quer dizer que o Ministério Público do Trabalho seja contra a ideia do empreendedorismo. São situações absolutamente opostas, né? Ou seja, é absolutamente salutar em qualquer economia que tenhamos pessoas dispostas a empreender. Me desculpa. Imagina. Agora, por outro lado, temos situações em que há uma fraude, há uma violação, ou seja, há uma tentativa das partes em afastar os direitos sociais assegurados na lei, né? E nessas modalidades a gente acaba sendo demandado a uma atuação efetiva, para que no final das contas essa relação contratual seja devidamente formalizada e, consequentemente, esse trabalhador possa ter os seus direitos mínimos assegurados, tais como férias, 13º, limitação
da jornada de trabalho, dentre outros. Perfeito. O senhor mencionou, no caso de Palotina, trabalhadores migrantes. Sim. E também pensando na informalidade, como que o MPT trabalha pensando nesses grupos mais vulneráveis? Olha, essa certamente é uma atuação importantíssima, né? E não vem de hoje, né? Já tem há muito tempo, talvez mais de 10 anos, que o Ministério Público tem tido, com grupos específicos, uma atuação voltada ao trabalhador migrante, seja na fronteira, seja nos grandes centros, né? Desde a preocupação com a formalização, mas principalmente uma atuação voltada a evitar, a não permitir que eles sejam vítimas de exploração, tá? Práticas como o trabalho degradante, o trabalho análogo à escravidão, dentre outras modalidades, demandam a nossa atuação. E eu acho que a gente tem feito isso com uma certa tradição e ao que me parece, com resultados muito bons, né? Falta muita coisa ainda, falta certamente, mas não dá para se justificar qualquer conduta, qualquer prática que submeta o trabalhador migrante a condições inferiores aos demais trabalhadores. E me parece que esse é o foco principal da nossa atuação. Perfeito. Então, para finalizar, doutor, para quem busca os serviços do MPT-PR, gostaria de fazer uma denúncia ou buscar ter os seus direitos garantidos, como entrar em contato com o Ministério, por onde a pessoa deve encaminhar ali, quais são os canais de contato principais? Bom, nós temos 10 unidades no Paraná inteiro, né? Londrina, Maringá, Cascavel, Foz. Em Curitiba, a gente fica na Vicente Machado, número 84. Né? Além disso, nós temos o nosso site. Né? Vai no Google e põe lá, MPT Paraná. Não tem erro. Você vai achar... Primeiro que aparece... É o primeiro. Né? MPT, Ministério Público do Trabalho. Paraná, vai achar o nosso link. E quando você entra na nossa página, você tem várias informações, vários dados, mas você tem um link específico ali, muito destacado, que é para denúncias. Então você entra lá, você coloca os dados, relata o que tem acontecido, e isso resultará na instauração de um procedimento com um procurador, enfim, que vai tomar as medidas necessárias. Eu posso te dizer que nesses últimos anos, mas principalmente nesses últimos 2, 3 anos, grande parte das nossas denúncias são pelo site. Ou seja, se no passado era muito comum você receber no próprio prédio, na procuradoria, alguém fosse lá fazer, né, uma representação, hoje não, é muito mais fácil. Seja pelo computador, pelo celular, você entra, faz a denúncia e sabe que vai ter uma atuação. Claro que a critério e sob a condução desse procurador, mas sim, certamente voltada à defesa de direitos sociais. Não tem muito segredo, né? Não Se conseguir entrar no site, você com certeza vai conseguir ali. Certamente. Perfeito. Muito obrigada, doutor Alberto, pelo seu tempo, pela sua conversa e sucesso no novo cargo também. Obrigado, Luísa. O Ministério Público está à disposição, é de todos e todas, enfim. A nossa missão principal promover, fazer essa tutela, ainda que no âmbito coletivo, de direitos sociais, tanto de trabalhadoras quanto de trabalhadores. Obrigado. Perfeito. Então, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar um gostei, comentar quais outros assuntos você acha interessante trazer aqui para a mesa. E eu também recomendo que você se inscreva no canal e siga o Bem Paraná nas redes sociais. Então é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.